Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula online do Seminário Teológico Crer é Também Pensar. Esta é a nossa primeira aula de Teologia Bíblica do Velho Testamento. Você que faz o seminário conosco, presencial, todas as segundas-feiras, quando você falta, aí você tem de fazer o relatório de leitura de cada disciplina da aula que você perdeu e também fazer uma pequena prova de 3, 4 perguntas para serem abonadas as suas faltas e também valer como carga horária e nota, ok? Então você entra no site do Seminário Teológico Crer é Também Pensar, www.creretampensar.com.br, e lá vai estar o protótipo do relatório de leitura. E você que faz o seminário, algumas disciplinas online, a mesma coisa, você pode pegar o protótipo lá do relatório de leitura e as perguntas de cada disciplina que, no caso, você está fazendo, ok? Eu quero introduzir, então, falando um pouco de bibliologia nesta primeira aula nossa de teologia bíblica do Velho Testamento. Olha, todas as vezes que você abrir a Bíblia para estudar, para fazer a sua devocional, você precisa de ter em mente que a Bíblia Sagrada é um livro divino humano. Isso mesmo, a Bíblia é um livro divino humano. Divino porque foi Deus que inspirou homens pecadores como eu e você. Deus os separou e o Espírito Santo inspirou estes homens para escrever a revelação que Deus tinha para os seus escolhidos, para o seu povo, para o homem criado à sua imagem e semelhança. Então a Bíblia é um livro divino. Foi Deus que separou homens e os capacitou com o seu Espírito para revelar a sua vontade, revelar o seu caráter, os seus atributos, quem ele é e também quem o homem é, obra-prima da sua criação. Então, todas as vezes que você abrir a Bíblia, entenda que a Bíblia é um livro divino, mas também a Bíblia é um livro humano. Você está em contato com um livro, uma obra literária, e que submeteu ao crivo de cada carta, cada livro, cada momento que Deus inspirou estes homens para escrever, para registrar. Estes homens seguiam os padrões, né, dentro da época, da gramática, da ortografia, do tipo de escrito, como que era feito naquele contexto que estes homens viveram. Então, por isso que é um livro humano. A Bíblia é um livro divino humano. Entende? Então nós temos 66 livros na Bíblia. Na verdade, a palavra Bíblia, biblos, significa, é um conjunto de livros. É uma biblioteca. É uma biblioteca. E temos então 39 no Velho e 27 no Novo. Para você não errar, não esquecer, você multiplica então dos 39, 3 vezes 9, 27, que está no Velho Testamento. 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas: o hebraico, o aramaico e o grego, em 3 línguas. E você sabe que no ano mais ou menos 300 a.C., 72 anciãos, 72 sábios, foi convocado por um rei e eles foram para Alexandria, onde tinha aquela grande biblioteca, e esses 72 sábios teve a missão de traduzir todo o Velho Testamento, a Bíblia hebraica, do hebraico para o grego, e assim ficou chamado então a Bíblia Septuaginta, a Bíblia dos 70. Então cada sábio pegava os manuscritos, conferiam,
na tradução, eles conferiam um com os outros, e aí os 72, depois de tudo conferido, eles faziam então essa tradução, e foi compilada, ou foi então forjada a Bíblia chamada Septuaginta, chamada a Bíblia dos 70. 72 sábios anciãos que foram comissionados para traduzir a Bíblia, toda a Bíblia hebraica, para o grego. E eles utilizavam então, para escrever a Bíblia, os textos sagrados, nas óstracas ou ostracas, que eram feitas de barro, né? Ou os pergaminhos ou os papiros. O papiro, bem antigo, era uma planta aquática tirada do rio Tigre, e ali era colocada para curtir, e aquele grande, como se fosse o papel, era dissertado ali, escrevia ali os textos sagrados, e isso já é utilizado há muito tempo pelos egípcios, pelos babilônicos, por aquelas nações ali da Mesopotâmia. Então era também usado, este era o papiro. Papiro é uma planta aquática, e também era utilizado o pergaminho, que era feito de couro ou de pele de animal, de ovelha, de cabra, né? E ali então era colocado para curtir, e foi escrito ali, tinha um material certo, o objeto para poder marcar ali e escrever os textos sagrados. Agora, interessante, a Bíblia tem 1189 capítulos. 1189 capítulos. 31.104 versículos. Isso na Bíblia, usada pela Igreja Presbiteriana, nós utilizamos a versão revista atualizada. Na revista corrigida, muito utilizada pelos pentecostais, pelos batistas, tem 31.105 versículos. Na Bíblia King James tem, parece-me que 31.102 versículos. De acordo com a tradução, a versão aí vai distorcer este número de versículos. Mas é bom lembrarmos que a Bíblia, ela não tem mais, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo 4, ele diz, olha, toda a escritura é divinamente inspirada pelo Espírito Santo e útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, para redarguir, para corrigir, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a ideia theopneustos no grego, homens foram inspirados pelo Espírito Santo. Então a Bíblia foi inspirada, e esta palavra inspiração, não existe mais inspiração hoje de Deus ao homem. Vou explicar isso. De vez em quando a gente ouve um irmão dizer assim, pastor Eugênio, mas o pastor fulano, missionário, teve aqui na nossa igreja e ele falou, pregou inspirado pelo Espírito Santo. Houve tantas conversões, quantas pessoas foram tocadas. A gente entende a pessoa dizer inspiração, sabe? Mas não existe mais inspiração. O cano, os 66 livros estão fechados. Não existe mais inspiração. De vez em quando a gente ouve alguém dizendo, olha, fulano estava inspirado. Fulano escreveu aquela música inspirada pelo Espírito. Não, inspiração, nesse aspecto da revelação de Deus, o que ele queria revelar para a humanidade, para os seus eleitos, para o seu povo, fechou no cano. A ideia de cano é régua, entendeu? Medida. Por isso que daqui a pouco nós iremos falar sobre os livros apócrifos que existem hoje, são utilizados na Bíblia Católica, que não faz parte do cano das Escrituras Sagradas, né? Já vou falar então porque não foi aprovada pelos anciãos, pelos mestres, por aqueles que guardavam os oráculos de Deus entre os judeus, na Bíblia hebraica. Não foi aceito a isso.
Entende? Além do mais, foram escritos dentro de um contexto de 400 anos, de Malaquias até Mateus, onde houve um silêncio. Não houve profecia, não houve revelação de Deus, até a chegada de Jesus Cristo, o esperado, né, das nações, quando ele chega e pisa no chão da terra de Israel. E aí quando João diz, olha, eis aí está o esperado, né, o tão esperado de todas as nações, profetizado pelos profetas Isaías, né, desde Gênesis já foi profetizado sobre Jesus Cristo. Então, nesse período de 400 anos, Deus não falou, houve um silêncio. E estes escritos aí, apócrifos, foram compilados ou foram feitos dentro desse contexto. Além disso, existem algumas contradições, aberrações nestes livros chamados apócrifos, que é Judite, Baruque, Macabeus 1, Macabeus 2, Tobias, Eclesiástico, Sabedoria, parte do livro de Esté, de Daniel. Estes são chamados livros apócrifos, que na Bíblia hebraica, na época, os judeus, quando fecharam os 39 livros, eles não aceitaram estes livros, não foram colocados. E é por isso que nós, protestantes evangélicos, também não aceitamos. E aí, voltando à questão da inspiração, não existe mais inspiração. O que Deus tinha de revelar, revelou de Gênesis a Apocalipse. Aí você me pergunta, pastor Eugênio, quer dizer que Deus não revela hoje através de sonhos, através de uma visão, para dar uma palavra à comunidade, dar uma palavra a alguém? Claro que Deus faz. Os atos do Espírito Santo continuam através dos pastores, dos profetas hoje. E quando eu falo profetas aqui, são aqueles que são usados para poder pregar o que está aqui na Bíblia Sagrada, revelado por Deus. Mas Deus pode utilizá-lo naquele momento, dando uma palavra. Só que qualquer tipo de palavra dada por um profeta, por uma mulher, através de um sonho, de uma visão, tem de passar debaixo do crivo da revelação, da vara, da régua, do cano sagrado, que é a Bíblia Sagrada, entende? Está entendendo o que eu estou dizendo? Mas inspiração não existe mais. Não existe mais inspiração. Deus dotou homens, mais de 40 coautores, porque o autor principal é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo. A Bíblia diz, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 21, ele diz que nenhuma revelação veio de particular elucidação. Não foi baseada em ideologias humanas, não foi baseada na mente de um homem, mas foi Deus que separou homens, separou-os para que eles escrevessem aquilo que Deus tinha para falar. E eles falaram movidos pelo Espírito Santo de Deus. Então escute, não existe mais inspiração. Deus soprou nestes homens, capacitando-os para que eles escrevessem aquilo que ele tinha para o seu povo. Entende? Não existe mais inspiração. Existe sim iluminação. Então, com três palavrinhas interessantes, é a revelação. O que é a revelação dentro do conceito que nós estamos estudando aqui, dentro da bibliologia? Revelação, Deus se revelando ao homem, à sua criatura. E Deus revela através da natureza. O Salmo 19 diz: os céus e a terra proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Agora, Deus resolveu também revelar utilizando homens. E ele se revelou através de quê? Da palavra dele. Ele inspirou estes homens. E o que ele tinha para falar, para nos ensinar,
sobre quem somos, de onde viemos, para quem estamos aqui, qual o propósito de estarmos aqui, como foi feito tudo, o caráter dele, os atributos dele, como podemos, como seres humanos, viver neste mundo aqui. Está tudo aqui nos 66 livros, tintim por tintim, para nos ensinar. Entende? Então não existe mais inspiração. Revelação, inspiração e iluminação. Agora, iluminação, o que é iluminação? Quando a gente estuda dentro de bibliologia, de teologia, iluminação é quando o Espírito Santo de Deus toca no homem, abre os olhos espirituais do homem, para que ele compreenda a vontade de Deus, para que ele entenda a vontade de Deus para a sua vida. Nós vemos em 2 Coríntios 4:4, quando o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, ele diz: o Deus deste século cegou o entendimento dos homens, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. E lá diz, no versículo 6, de Deus disse: das trevas resplandecerá luz. Ele mesmo resplandeceu em nossos corações. Então isso é iluminação. O Espírito Santo nos ilumina. É Ele que nos abre os nossos olhos e abriu para compreendermos os textos que Ele revelou. Por isso, todas as vezes que você for fazer a sua devocional, estudar a palavra, ministrar uma palavra, esta palavra de Deus, ore antes. Peça ao Espírito Santo que inspirou estes textos para que abra os seus olhos, te dê entendimento, discernimento e também abra os ouvidos, os olhos espirituais da sua comunidade ou daquelas pessoas que forem ouvir a palavra. Por isso que Hebreus capítulo 6 ele fala que muitos foram iluminados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus pode iluminar, regenerar ou pode iluminar e apenas trazer um temor àquela comunidade, àquela pessoa, mas não acontecer a verdadeira conversão, regeneração, que aí é outro tema depois, dentro do estudo da teologia sistemática sobre a regeneração, que é uma obra feita pelo Espírito Santo de Deus no coração do homem pecador. Então veja bem, não existe mais inspiração. Existe sim a iluminação, existe sim a atuação do Espírito Santo de Deus. E outra coisa, a quantidade, de seitas que existem, baseado em quê? Em visão daquele líder que fundou aquela seita. Diz que teve uma visão de um anjo, como diz aquele irmão lá, que a Bíblia é a mãe das heresias. Quantas seitas foram fundadas baseada numa revelação que aquele pastor teve, baseada numa visão de um anjo que ele teve, não é? Olha os mormons, as testemunhas de Jeová e tantas seitas que existem, fundadas dentro de um sentimento de um coração altivo, homem que diz que teve uma revelação. Olha quantas seitas. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz, olha, capítulo 1, versículo 8, ainda que um anjo venha dos céus e anuncie para vocês um evangelho além do que está posto, seja amaldiçoado, porque os Gálatas estavam desviando da graça, estavam querendo seguir os preceitos da lei, tal como os colossenses. Então, não existe, meu irmão, não existe inspiração. E qualquer palavra que foi dada tem de passar debaixo do crivo, das Sagradas Escrituras. A quantidade de líderes que utilizam da sua oratória, do seu jeito carismático, utiliza até muitas vezes conceitos dentro da psicologia
Até hipnose nós temos visto dentro de igrejas hoje. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo não pode operar, e como tem operado em muitos lugares, mas o que nós temos visto aí de mentiras, sabe, de engano, de sugestão psicológica, a quantidade de profecias, revelações mentirosas. Muitas vezes aquele líder carismático, ele aproveita da sensibilidade, da ingenuidade daquela ovelha para entregar uma mensagem, e aquela pessoa continua naquela dependência, daquela codependência. Então não existe inspiração, mas existe iluminação, e nós precisamos de ter muito cuidado nesses dias de hoje. Ok? Mas veja bem, vamos adentrar especificamente no estudo da teologia bíblica do Velho Testamento. Como eu lhes disse, nós temos 39 livros no Velho Testamento. E é interessante que o Bruce Wilkinson, ele falava o seguinte, que a história do povo hebreu, a história que Deus, do povo de Deus, está relatada ali, a revelação de Deus, de Gênesis até Esté. Entende? E é interessante como a gente lê a cronologia bíblica. O que é cronologia? O estudo do tempo. Vimos, então, Moisés escreveu os 5 livros do Pentateuco. Quais são os livros escritos por Moisés? São 5. Pentateuco. Penta, 5. Teuco significa escrito, livro. Então, os 5 livros escritos por Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Como que Moisés escreveu? Será que Moisés escreveu, Deus ficou citando para ele? Será que veio de uma tradição oral? Como é que foi? Hein? Mas veja bem, é até importante eu dizer também isso aqui, que a Bíblia Sagrada, ela não foi escrita de uma maneira pneumografada ou psicografada. Por exemplo, a pessoa, igual acontece na sessão espírita, o médium recebe lá um espírito, entra em transe e de repente começa a psicografar, escrever a mensagem que ele está recebendo. Não aconteceu isso. E é bom lembrar que nós, como cristãos protestantes, não acreditamos que um espírita recebe um espírito ali de um poeta, seja de um escritor do passado, e ali psicográfico ali, a gente entende que é um espírito, um anjo caído, que está manipulando aquele médium numa sessão espírita. E voltando na nossa explicação, não existe pneumografia. Não existe também, a Bíblia não foi escrita de uma maneira mecânica. E Deus não foi citando, escreve isso aí, continua escrevendo isso aí, vai escrevendo. A Bíblia foi escrita de uma maneira dinâmica, plenária. Resumindo, Deus utilizou a realidade peculiar daquele escritor. Quando você pega Paulo tem o estilo dele. Quando você pega Dr. Lucas, tem o estilo dele. Moisés tem o estilo dele. Josué, cada escritor tem o seu estilo. Então Deus não isentou aqueles homens, mais de 40 coautores, não isentou o lado das suas debilidades, das suas fraquezas, dos seus cacuetes, dos seus erros, das suas limitações. Então a Bíblia foi escrita de uma maneira dinâmica, plenária. Deus soprou no homem, no espírito do homem, para que ele escrevesse, mas não tirou o lado de gente, de ser humano. Por isso que você vai ver alguns detalhes, quando alguns escreveram, que aparentemente parece contradizer com a Bíblia, mas não contradiz. Não contradiz. Então, como que Moisés escreveu? Foi na verdade, veio de uma dinâmica, de um relato que Moisés pegou. Como que ele escreveu? Aí é outro momento, a gente vai especificar sobre isso, mas nós aceitamos que o Pentateuco, os 5 livros, foram escritos por Moisés. Aí nós vimos então Gênesis capítulo 1 dizendo Bereshit bara,
No princípio criou Deus. Esse verbo criar, né? Criou Deus os céus e a terra, é a ideia de que Deus criou do nada, todas as coisas. Aí rapidinho, porque depois nós voltaremos, mas há uma ideia de alguns teólogos, e nós vamos discutir depois sobre isso nas outras aulas, quando o versículo 2 diz: a terra era sem forma e vazia. Ué, mas Deus não havia feito o homem? Ou Deus não havia feito todas as coisas? Deus não é perfeito? Por que o versículo 2 diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas? Aí eles entendem, né, que o Satanás, o querubim ungido lá de Ezequiel, de Isaías, quando pecou diante de Deus, aí ele foi lançado fora da presença de Deus, e ele foi solto lá, jogado pela terra. E aqui o primeiro pecador, podemos assim dizer, eles dizem, que habitou na terra, foi antes do homem, foi Satanás, que foi lançado por terra. E eles baseiam, inclusive, lá quando Jesus diz: eu vi Satanás caindo até a terra. Então eles baseiam e dizem o seguinte, que o versículo 2 tem esse buraco, tem esse abismo que fala então da queda de Satanás, que vem agir no planeta Terra, e aí depois ele vai tentar o homem criado à imagem e semelhança de Deus, levar o homem a pecar, a proceder tal como ele procedeu lá no mundo espiritual, e ele então vem para o mundo físico, né? É o que eles colocam, eu estou apenas expondo, depois não discutir o que a igreja reformada, o que o seminário crê também pensar, argumenta sobre isso. Isso é verdadeiro? Isso é certo? Será que isso não é uma criação, não é uma ficção? Será que nós não podemos pegar isso aqui e dizer, olha, as coisas ocultas pertencem a Deus e as reveladas pertencem a nós? Será que esta é a resposta desse abismo? E que depois Deus então pegou do pó da terra, porque Deus já havia criado, né, todas as coisas, e Deus então pega do pó da terra e faz o ser humano, que gera um projeto dele, a sua imagem e semelhança. Mas eu estou apenas dizendo isso aqui porque nós vamos voltar, parece-me que na segunda aula ou terceira aula, tratando especificamente dos quadros. Bem, então o capítulo 1 e capítulo 2, o relato do capítulo 1 é feito dentro de uma visão geológica. Já o capítulo 2, dentro de uma visão antropológica, que vai tratar da questão do homem, criado à imagem e semelhança de Deus, bem no finalzinho já do capítulo 1. Mas veja bem que o capítulo 1 fala da criação do homem, fala da criação de todas as coisas na terra, como que Deus do nada dá a sua palavra de ordem e as coisas que não existiam passaram a existir. E aí o capítulo 2 mostra a criação do homem, o projeto de Deus de povoar a terra, criando o homem, fazendo do homem, tirando de Adão uma costela, fazendo-lhe Eva. E o capítulo 3 já mostra então a queda do homem. A queda do homem e toda a maldição que veio sobre o homem, sobre a natureza, sobre tudo aquilo que Deus confiou ao homem, como domínio, gerenciamento, porque a palavra domínio, a ideia é gerenciamento, administração da terra. Tudo foi afetado. Aí no capítulo então 3 nós vimos a primeira queda que alguns colocam, a primeira, porque tem a segunda queda, que é no capítulo 11, na construção de Babel por Nimrod, da construção de Babel, ali a segunda queda, segundo alguns entendem, e que nós vamos voltar para detalhar, e você vai pensando aí, ok? Então, o capítulo 4 fala quando Caim não é aceito diante de Deus, porque entregou diante do Senhor um sacrifício, mas não foi o sacrifício que Deus abominou, mas a vida de Caim. Caim mata Abel, e aí nós vimos a queda de Caim, a expulsão de Caim para ir morar numa terra distante de Nod. E aí nós vimos o capítulo aí 6, quando Deus viu
que a terra estava dominada pelo pecado, pela iniquidade, a depravação dominou a terra. E Deus disse que não podia mais andar com o homem, porque a ideia de que Deus arrependeu ter feito o homem. Como Deus arrependeu, sendo que Deus não mente, não se arrepende, mas é a força da palavra na tradução, é que Deus não podia mais andar com o homem. O homem estava vivendo em um caminho totalmente fora do padrão estabelecido pelo Criador. E Deus resolve destruir a terra. E aí chama um homem chamado Noé, com a sua família. E aí acontece o dilúvio. Acontece o dilúvio. E depois do dilúvio, aí inicia a geração dos filhos de Noé, onde há a invocação do Senhor. E aí vai até o capítulo 11, quando há a construção da terra, da Torre de Babel, que eu lhes disse. O homem resolveu subir aos céus, fazer aquela torre alta e chegar até Deus. Por isso que alguns entendem que o homem cai pela segunda vez. A primeira vez, quando ele é levado pelo Satanás, pelaquela serpente, que enganou e disse: olha, vocês serão semelhantes a Deus, terão o mesmo poder de Deus, terão tudo o que vocês não têm hoje. Primeira queda. A segunda queda foi quando o homem fazem aquela torre alta, e aí Deus os confunde, as línguas, e aí aquela bagunça que existiu na Torre de Babel. Vamos seguir em frente. Estamos dando um panorama para depois voltarmos. No capítulo 12 de Gênesis, mostra o chamado de Abrão, de Ur dos Caldeus. Não é? De Ur dos Caldeus. Sai da tua terra, da tua parentela, vá para a terra que eu te mostrarei e seja tu uma bênção. E ele sai com as suas mulheres, sai da sua terra e vai para a terra que Deus haveria de mostrar. E então nós entramos nesta nossa caminhada, nessa cronologia de tempo aqui, nós entramos agora nessa história dos patriarcas, que foi Abraão, Isaac e Jacó, e alguns creem que José também é um patriarca. Então a história dos patriarcas que termina no capítulo de Gênesis, e aí já conta a história quando José é vendido pelos seus irmãos para o Egito, e no Egito José se torna príncipe, e ao se tornar príncipe e ter fome no mundo todo, foi quando José então traz a sua família. E o texto diz que Jacó, o pai de José, quando saiu da terra que ele estava para o Egito, levou consigo 70 almas, 70 pessoas. Eles saíram e foram para o Egito, 70 pessoas. E no Egito eles começaram a proliferar, a crescer, e depois o Egito foi dominado lá por pastores, e outras tribos foram dominados. O Egito passou muito tempo, décadas e décadas, quando o faraó venceu contra esses povos, aí não conhecia José. Foi quando eles viram que o povo estava crescendo, o povo de Deus, o povo escolhido, porque Deus escolheu Abraão, o chamado de Abraão em Ur dos Caldeus, e Deus disse que de Abraão viria nações, um grande povo. E aí o povo começou a proliferar, crescer. Foi quando o faraó colocou o povo de Deus para ficar ali durante 420 anos, debaixo daquele chicote, daquela opressão de Faraó. Aí nós vamos entrar agora no chamado de Moisés. Já passamos dos patriarcas, chegamos no Egito, 420 anos. No Egito, 420 anos, foi quando Deus manifestou-se em uma árvore que pegava fogo, numa sarça, num arbusto. Moisés estava pastoreando o rebanho do seu sogro, e quando viu aquele arbusto pegando fogo e não se consumia,
porque era normal, era natural acontecer lá naquele contexto. Quantas vezes Moisés viu árvores pegando fogo e se deteriorando e se consumindo, mas aquela árvore específica, aquela árvore Moisés nunca viu daquele jeito. Subiu lá e ele ouviu uma voz que dizia: Moshe, Moisés, Moisés, tirai as sandálias, porque o lugar que tu estás é terra santa. E Deus então dá uma comissão, um mandato a Moisés, para ele ir até o Egito, porque ele viu o clamor do seu povo, a opressão do seu povo por mais de 400 anos, 420 anos. E foi nesse contexto que Moisés então faz uma pergunta a Deus: mas vem cá, se o povo que tu dizes que é teu perguntar qual Deus te enviou aqui, aí Deus disse para Moisés: diga ao meu povo que o eu sou que te enviou. E a ideia do eu sou é o Deus autoexistente, o Deus que existe e não foi criado por mente humana, por uma religião. É o Deus eu sou, autoexistente. E naquele momento, o Espírito Santo, claro, fez a obra em Moisés, e Moisés vai até o Egito. E agora nós vemos a história que é exatamente o êxodo, entre o livro de Êxodo, do povo ao sair do Egito para ir para a terra que manava leite e mel, que Deus já tinha preparado desde antes, né? O povo já estava lá desde antes para o povo dele. E o que aconteceu? O que aconteceu foi que Moisés chega no Egito, e a maioria dos mestres teólogos argumentam o que eu vou dizer aqui, que na verdade o que aconteceu? Moisés chega no Egito e cada praga daquela que Deus manda para o Egito, através de Moisés e o seu ajudante Arão, cada praga daquela era Deus dizendo: eu sou único, eu sou único, eu sou o Senhor. Porque havia um panteão de deuses no Egito. Eles criam um Deus que controlava os ventos, um Deus que controlava os mares, um Deus que controlava a lavoura, um Deus que controlava a saúde das pessoas, um Deus que controlava todas as coisas. Inclusive eles criam, e próprio Faraó se intitulou como Deus que tinha poder para dar vida e mandar matar. E cada praga daquela era Deus dizendo: eu sou aquele que sou o único que controla a tempestade, que controla as águas, que controla os mares. Eu sou o único que posso dar saúde às pessoas. Eu sou o único que posso, e eu controlo as estações, eu controlo o tempo, eu controlo tudo, porque na verdade eu não estou preso ao tempo, eu sou dono de tudo. E nesse contexto que Deus termina dizendo lá, quando o Faraó resolve liberar o povo: eu sou o Deus que tem o poder de dar vida, matar e fazer viver. O povo sai do Egito, 90 dias ao sair do Egito, o povo chega já para atravessar e ir para o outro lado e assumir a terra que manava leite e mel. Mas exatamente nesse tempo, Moisés escolhe 12 espias, entre eles Josué e Calebe, e manda entrar na terra prometida. E aí eles foram lá. E quando eles foram, eles viram lá, na verdade, povos que estavam dentro da terra de Canaã, a terra que Deus deu por direito ao seu povo. E quando eles vieram, 10 deram um relatório pessimista dizendo: Moisés, a terra é boa, mas lá tem gigantes que devoram os seus moradores, lá tem tribos poderosas, nós somos como gafanhotos aos olhos deles, e aos nossos olhos eles são gigantes. Aí a gente vê que entra Calebe, né, que eu digo o destruidor de gigantes, e fala: nós vamos tomar posse daquela terra porque Deus nos deu. Bem, nesses 90 dias, aí há um problema, porque Deus já tinha dado para o povo, aí Deus dá para Moisés as tábuas, os preceitos, tudo aquilo que Deus tinha para o seu povo, como que o povo ia viver lá dentro. Por isso depois havia um livro do Levítico, Deus colocando como que seria o sacrifício, como seria toda a organização lá na terra que eles iam entrar, tudo. E aí, mas olha a estratégia de Deus. Aquele povo não estava preparado para assumir aquela terra. Aquele povo ia acabar com tudo aquilo que Deus tinha para eles. E ali o povo sai daquele lugar
e depois de 90 dias eles vão ficar rodando no deserto 40 anos. Então a primeira vez foi 90. Saíram e chegaram ali. Viram tudo. E nós vimos que depois até o próprio Moisés não entrou na terra que manava leite e mel. 40 anos. Depois de 40 anos, porque Deus matou aqueles que estavam ali, que saíram do Egito, acima de 20 anos. Deus matou todos. E uma geração surgiu no deserto. E é por isso que surge agora o livro de Deuteronômio, que na verdade é uma repetição da lei. O livro de Deuteronômio é uma repetição da lei. E aí, Deus utiliza a repetição para nortear como que o povo ia para entrar na terra que ele prometeu a este povo dele. E aí Moisés morre e Josué assume a liderança. E aí nós vimos depois dos 5 livros do Pentateuco. Vamos lá. Gênesis, que conta a história da criação. Nós vimos a queda do homem, o dilúvio. Vimos os patriarcas. Vimos a Torre de Babel, a chamada de Abraão, não é? Depois nós vimos agora Deus chamando lá do Egito, e Deus chama Moisés para poder resgatar o seu povo. E agora o povo está pronto para entrar na terra que manava leite e mel. E agora entra o livro de Josué. O livro de Josué, que é um livro histórico, não é? No livro de Josué, então, Josué assume a liderança do povo. E ali, dentro de Canaã, onde cada tribo recebe o seu pedaço de terra, exceto a tribo de Levi, porque Deus havia escolhido a tribo de Levi para servi-lo com adoradores, para servir no lugar sagrado, no templo ou no tabernáculo, depois futuramente no templo. E eles iam viver, iam ser sustentados com os dízimos, mas eles não teriam direito à terra. Inclusive, nós vimos que um pedaço de terra, como José havia morrido, José teve os 2 filhos, Manassés e Efraim, ou melhor, os 2 ficaram, Manassés e Efraim, com um pedaço de terra, porque eram 12 tribos. E as 12 tribos, 11 tribos, assumiram lá, cada um o seu pedaço, dentro da terra que manava leite e mel, exceto a tribo de Levi. E dentro de Israel, lá ele tomar posse e viverem ali, durante 400 anos, presta atenção, durante 400 anos, o povo de Deus foi liderado por juízes. Jefté, Gideão, Débora, Sansão. Nós vimos também, participando 13 juízes, e um deles, o mais importante, foi Samuel, profeta Samuel. E o profeta Samuel, na verdade, ele era, na verdade, profeta, sacerdote, e ele era também profeta, sacerdote e juiz. E depois de 400 anos, o povo então está cansado de ser governado por juiz, chama o profeta, chama Samuel como juiz e diz: Samuel, todos os povos aí têm reis, nós queremos também um rei, queremos um rei. Isso entristeceu o coração de Samuel. E aí Samuel leva o problema a Deus. Deus fala: Samuel, eles não rejeitaram, não foi você, mas meu povo rejeitou a mim. E aí acaba-se o período dos juízes. E Samuel foi esse da transição. Ele que faz a transição de um governo de juízes para um governo de monarquia. E nós vimos agora um período de 120 anos, o povo de Deus debaixo da liderança de reis. E especificamente então, nós vimos os 3 poderosos reis, primeiro Saul, segundo Davi e o terceiro Salomão, que eles governaram 120 anos, que ficou sendo chamado Reino Unido, porque até então as tribos não estavam divididas. E esses 120 anos, 40 anos Saul, 40 anos Davi e 40 anos Samuel. Lembrando que Saul desobedeceu a Deus
e vocês sabem disso, até um questionamento: será que Saul foi salvo porque ele acabou suicidando? Será que ele teve salvação, desobedeceu a Deus, fez aquilo que Deus não aceitou, não queria que eu fizesse? Foi consultar também aquela médium lá, não é? Depois que ele morre, Deus escolheu, mesmo antes, Deus já havia escolhido com o seu dedo Davi, que seria o homem segundo o seu coração. Davi morre, assume Salomão. Salomão morre, mas deixa uma situação de uma monarquia esfaceladas, cobrando impostos, a idolatria. Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas. Salomão fez acordo com aquelas mulheres daqueles reinos e trazia para o meio do povo de Deus as idolatrias. Então tudo que o homem planta, o homem colhe. E aí governou no seu lugar o seu filho chamado Roboão. E Roboão era novo, tinha amigos de bebedeiras, tinha aqueles amigos, né? Aqueles amigos de farras, de confusão, não é? E aí o Jeroboão, as tribos lá antes, as tribos do norte, mandaram um aviso para Roboão, pedindo para que maneirasse mais o jugo que Salomão havia colocado, para que aliviasse quanto aos impostos. Os anciãos foram, conversaram com Roboão. Roboão deu um tempo para consultar, e foi consultar, ao invés de consultar os experientes, os conselheiros nobres com as suas cãs, consultaram seus amigos de farra. O resultado: Roboão disse: o meu dedinho midinho será mais pesado que a coxa de meu pai. E colocou um jugo sobre o povo. Aí houve um golpe de Estado. Jeroboão então dá um golpe de Estado, na perspectiva de quem faz a leitura histórica, sociológica, política, quem está de fora. Mas na perspectiva religiosa, Deus já havia levantado o profeta Aías. E falou, encontrou com Jeroboão, pegou o manto, a capa, e rasgou em 12 partes, e entregou então 10 para Jeroboão, e disse: o reino vai ser dividido. Entregou 10 para Jeroboão, e duas ficaram então, 2 tribos do sul ficaram com Roboão. Então ficaram no sul, governado por Roboão, 2 tribos, Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos governadas por Jeroboão, o reino do norte, que ficou sendo chamado o reino de Israel. Então aí a divisão das 12 tribos, o povo ficava dividido. E aí que você precisa entender, no ano 722, nesse tempo, 722, que surgiram os profetas menores, profetas maiores. Os profetas menores e maiores, na verdade, porque os menores profetizaram menos e os maiores profetizaram mais. Mas foi nesse tempo que surgiu então os profetas, profetizando no reino do sul, no reino do norte. Você tem que perguntar, quando você estiver pregando, o profeta Isaías profetizou para qual reino? O profeta Naum estava profetizando para qual reino? Entende? O reino do norte ou o reino do sul? E é interessante que durante esse tempo, o reino do norte e o reino do sul, surgiram esses profetas. E é por isso que você tem de ver os profetas antes do exílio, os profetas do exílio e os profetas pós-exílio. Porque agora vai entrar a questão do exílio, quando a Síria toma então o reino do norte. A Síria toma o reino do norte e espalha o reino do norte, né? E ficando só o reino do sul. E foi aí, nesse contexto, que os profetas levantaram e dizendo: olha, negócio seguinte, Deus ficou irado lá com o reino do norte, aquele povo lá desobediente, vocês preparam que Deus vai chegar aqui. A Síria então levou e espalhou melhor o reino do norte. Lembrando que o reino do sul tiveram 19 reis, 8 foram obedientes. A tribo do norte, o reino do norte de Israel, tiveram 20 reis, 20 desobedientes todos. Então veja bem,
a Síria tomou o reino do norte e espalhou o povo. Aí quando foi no ano 522, aí no ano 522, a Babilônia entrou no reino do sul e tomou o povo e levou o povo para a Babilônia, e você sabe que ficou 70 anos no cativeiro babilônico. A estratégia interessante da Síria era espalhar o povo. A estratégia de logística de expansão da Babilônia é tomar o povo e levar para lá, e não quer nem saber o que acontece com a terra, não tinha interesse. E foi isso que aconteceu. Mas aí depois veio o domínio dos medos, dos persas, que tomou depois o povo de Deus. E quando o povo voltou, depois de 70 anos, o povo voltou para a sua terra, o povo voltou para lá, e aí o povo, na verdade, nós vimos o livro então, logo depois o livro de Esdras, Neemias, Zorobabel reconstruindo então o templo de Jerusalém, Neemias os muros de Jerusalém, Esdras sendo usado para poder restaurar no coração do povo os preceitos da lei, os estatutos de Deus, não é? E depois de muito tempo veio os persas, vieram os persas e dominaram o povo de Deus. Só que a estratégia deles é diferente. Eles não queriam levar para lá, eles não queriam espalhar o povo, mas eles deixaram o povo de Deus lá, deixar lá para trabalhar, adorar a Deus, seu Deus, construir o que eles queriam construir, mas eles queriam então os impostos. Entendeu? Tática que Roma usou depois, Portugal, lembra disso? Então, para os persas, eles tinham, o interesse deles era deixar o povo lá e vir cobrar os impostos. E esta é a situação, então, dessa nossa cronologia dos fatos de Gênesis até aqui. Entende? Aí, então, eu esqueci de dizer para vocês que nós temos, então, a história dos reis, da monarquia de Israel. Antes era o quê? Nos Juízes, era a teocracia. O que significa cracia? Né? Democracia é o governo do povo. Teocracia é o governo estabelecido, é Deus que governa. Juízes. Aí quando você vai abrir o livro de Samuel, você vai ver ali então a monarquia, não é? Agora é o rei que governa. E nós vimos então que ali permanecia as famílias, quando o rei morria, passava para o filho. Aí nós precisamos de entender que tem um livro no domínio dos persas, agora é preciso entender entende? Agora precisamos de ver também que com o domínio dos persas surgiu Esté, a rainha Esté. Você lembra? Que inclusive o Mordecai fala: olha, Esté, Deus te escolheu para este momento. E Deus usa a rainha Esté lá naquela situação para libertar o povo de Deus daquele cativeiro. E é uma saga, uma história tremenda que nós estudamos. Eu quero lembrar você que nunca você fala Primeira Reis, Segunda Reis, mas você tem de ler primeiro livro de Reis, ou primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, que relata então a história do rei Davi, do rei Saul, do rei Davi, do rei Salomão, e depois a história dos reis. Então entra 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis, segundo livro de Crônicas, primeiro livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, e aí nós fechamos, depois de vermos Neemias, Esdras, Esté, como diz lá o Bruce Wilkinson, que é a história do povo de Deus. Está relatado então nisso aí. Aí depois vem os profetas maiores, os profetas menores, que profetizavam lá antes do cativeiro, no momento do cativeiro e depois do cativeiro. E você tem de sempre lembrar qual rei que
em qual governo, em qual monarquia aquele profeta tal profetizou naquela situação. Então, esta é uma visão, né, panorâmica, nessa primeira aula nossa do Teologia Bíblica do Velho Testamento. Na segunda aula, nós iremos tratar de alguns quadros, né? Começando novamente em Gênesis, falando dos pactos, falando alguns detalhes sobre o que está embutido ali em teologia. Alguém me pergunta assim: pastor Eugênio, qual a diferença entre a teologia bíblica e a teologia sistemática? Há uma diferença de conteúdo? Por que fala assim? Eu sempre respondo que a teologia bíblica na verdade, a gente estuda a revelação de Deus dentro de quadros, estudando ali de uma maneira bem detalhada os acontecimentos, o que Deus estava querendo dizer naquele contexto, o que Deus estava querendo ensinar naquela situação, entendeu? E ali está embutido, na verdade, as doutrinas, o conhecimento que Deus queria dar-nos sobre os céus, sobre salvação, sobre o inferno, sobre a criação de Satanás, não é? Sobre pecado, sobre santidade. A gente vai estudando as doutrinas de uma maneira praticamente panorâmica, entendeu? Bem linear, se eu puder assim dizer. Agora, a teologia sistemática é esta mesma teologia bíblica, mas sistematizada, em quadros bem divididos. E inclusive os mestres, igual quando você pega o livro de teologia sistemática de Lois Berkhof, você vê lá que eles utilizaram alguns conceitos dentro da filosofia, alguns conceitos dentro de toda a estrutura filosófica, utilizando também os pais da igreja. O que os pais da igreja falavam sobre aquele detalhe? Ambrósio, Irineu, Santo Agostinho. O que esses homens trataram dentro do tema soteriologia, dentro do tema trindade, dentro do tema a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa, né? Nós estudamos sobre quem é Cristo. Ele é Deus, o Espírito Santo. Estes homens, eles apegaram essa teologia bíblica ali, na simplicidade do que está na Bíblia, e transformaram-na em blocos sistematizados, utilizando estes conceitos de filósofos, dos pais da igreja, de grandes escritores, de céticos, de ateus, entende? Existencialistas. O que eles falam de Deus? Eles utilizam isso como pano de fundo para explicar-nos contextos bem específicos. Entendeu o que eu falei? Então, se você quiser estudar a teologia sistemática, porque inclusive nós utilizamos o livro de Lois Berkhof, e são feitos relatórios de leitura, ali estão definidos blocos doutrinários. Vamos estudar sobre trindade? Vamos. Nós vamos pegar todos os aspectos e consultar na Bíblia. É isso que diferencia a teologia bíblica da teologia sistemática. Qual que é melhor? As duas. As duas. A teologia bíblica, você vai pegar um aspecto, como eu disse, bem prático, estudando detalhe por detalhe, os fatos, os acontecimentos, as revelações, dentro daquele conceito, daquele arquétipo, daquele momento. Entende? A teologia sistemática já vai pegar tudo sistematizado para que nós possamos até ter argumentações nos momentos que pessoas nos inquirirem sobre determinado assunto. Entendeu? Então voltaremos com a segunda aula de teologia bíblica do Velho Testamento. Até mais.